Jesus esteja em nossos corações nessa tarde ensolarada. Bom estar aqui no dia seguinte do Natal e já na preparação para um novo ano. Essa parte das penas e gozos futuros dá muito que pensar, né? Muito que pensar. Durante muitas existências, nós vivemos apavorados, né, com o futuro. Que futuro será esse? Nós tínhamos, todos nós, como dizia o Chico, que uma vez perguntaram, Chico, é verdade que você já foi francês? Ele falou, a maioria de nós já foi padre, freira ou francês. Padre, freira ou francês. Porque a maioria de nós, claro, passamos pelas outras religiões. E como a América é muito nova, deduzimos que passamos pela Europa. Então, durante todo esse período, né, em outras religiões, e muitos aqui chegaram à doutrina e passaram antes por algumas religiões, as nossas opções de futuro era muito restrita, né? Ou é céu ou é inferno. E havia um purgatório do meio, que hoje quase nem se fala mais. Eu acredito que quase não se fala mais. Mas aí a gente vai vendo a leitura, a gente vai estudando. E o que disse a leitura? Nosso coração e nossa inteligência. Então, através da nossa inteligência, através do nosso coração, nós vamos percebendo a bondade, a misericórdia infinita de Deus, a compaixão de Deus para com todos nós. Se nós acreditamos nessa compaixão, nós vamos perceber que Ele não vai dar um céu maravilhoso, né, para alguns e o inferno permanente para outro. Então, o que nós vamos estudar hoje? A expiação e o arrependimento. A primeira pergunta, que é a 900, Kardec pergunta a espiritualidade. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, a gente vai se arrepender muito mais lá, na espiritualidade, do que aqui. A gente se arrepende algumas vezes já. Ai, para que eu fui fazer isso? Meu Deus, vou ao centro toda quinta tarde. Não era para ter mais esse tipo de atitude. Meu Deus, por que eu fui grosseiro? Por que eu pensei mal daquela pessoa? Então, a gente já começa a ter esse vislumbre do arrependimento. E muitas vezes numa escala maior. Mas ele se dá muito mais lá do outro lado. Não que tenha, né, aquele dedinho lá, haha, Dona Lucy fez isso, né, aprontou. A nossa consciência que vai nos dar essa percepção. Porque lá na 600, na pergunta 621, a gente vai retornar lá, né? 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É na nossa consciência que está escrita a lei de Deus. Por isso, quando a gente percebe que agiu mal, a consciência nos avisa, ó, não está mais na condição de fazer isso, não. Nos adverte. Nos adverte, porque nós já temos condição de saber o que é certo e o que é errado. Já. Nós já chegamos aqui e já temos essa condição. A 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Nós não vamos estudar todas, porque o capítulo é bem extenso, né? A espiritualidade responde: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz
e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, a gente chega lá do outro lado, olha, aquele videotapezinho, né? Aquele videozinho que a nossa consciência nos mostra, de tudo aquilo, quando a gente estuda, passa por esse estudo, a maioria das pessoas lembram do irmão Jacó, né? Um espírita renomado, trabalhador da FEB, quando ele chega lá do outro lado, que ele olha e ele percebe que não fez tudo que deveria fazer. Ele se dá conta de que deixou muita coisa a desejar. Interessante que uma vez o Gerson Simões Monteiro escrevia no Jornal Extra, né? E uma vez fizeram uma pergunta sobre isso, e ele disse que muitas vezes a gente chega na espiritualidade e se arrepende muito mais do que não fez do que fez. Porque muitas oportunidades nos são dadas. Aí hoje está um calor danado, hoje eu não vou ao centro, não. Mas está chovendo. Quantas vezes nós temos ali a nossa oportunidade de fazer o bem, de fazer o trabalho, e a gente negligencia, a gente deixa, né? Vou deixar para amanhã. Né? Hoje não, hoje está quente, hoje está frio, hoje eu quero dormir mais um pouquinho. E quantas oportunidades nós vamos deixar passar? Aí é que chega lá do outro lado, nós vamos perceber tudo que nós negligenciamos, tudo que nós deixamos de fazer. Eu li uma vez que um companheiro da doutrina, ele tinha pavor de reunião mediúnica. Era convidado a trabalhar na reunião mediúnica. Não, esse negócio de conversar com o espírito, isso não é para mim, eu não quero isso para mim. Aí desencarnou o velhinho. E um dia ele foi visto na reunião mediúnica da sala, né, do grupo espírita onde ele trabalhava, sentadinho lá. Aí o vidente olhou, né, perguntou, como se diz hoje, como assim? Aí ele falou, eu não quis quando estava aí, agora estou aqui, porque eu preciso aprender. Quer dizer, durante todo o período que ele esteve na doutrina, ele não quis trabalhar na reunião mediúnica. Ele achava que não era capaz, que esse negócio, conversar com o espírito, eu não sou capaz. Aí voltou para casa e sentou lá no banquinho, na cadeirinha, para aprender, porque ele precisava estar ali. Não que ele tivesse que passar por uma expiação nesse momento, nesse setor, mas ele precisava estar ali. Na outra que eu grafei, qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Gente, não tem como não melhorar. Não tem como. Num grupo de amigos conversando sobre a transição planetária, uma companheira foi categórica, bateu o martelo. Muitos vão sair da Terra, mas séria, né? Convicta, como última oportunidade. Aí eu falei, lá tem que levantar o dedo, né? Porque são muitas, e mais de 30 mulheres, aí já viu, né? Tem que levantar o dedinho, porque senão... eu levantei meu dedinho, falei, gente, para Deus não tem última oportunidade, não. Para Deus não existe última oportunidade. Ela, não, Luci, você não entendeu. É a última oportunidade aqui. Aí eu falei, gente, quem leu Exilados da Capela sabe que muitos vieram, passaram por aqui, caminharam, absorveram o ensinamento e voltaram para casa. Então, para nenhum de nós existe última oportunidade. Esses espíritos que categoricamente, como a nossa companheira disse, podem ser convidados
a habitar outros orbes, equivalente à Terra ou menos avançados, eles estão tendo uma oportunidade. E vão ter outras, até chegar no patamar evolutivo a que tem direito. Então, a gente sempre precisa pensar nisso. Nós não temos última oportunidade. Todo dia está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, né? Que quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, todo dia nós temos uma oportunidade. Todo dia Deus nos dá essa chance. Aí a gente vai lá na frente, na pergunta 860, quando Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que devem realizar-se vice-versa? Aí nós programamos a nossa reencarnação. Aí eu programei lá, vou nascer na família Barbosa, filha do seu Laureano e da dona Marieta, vou ter tantos irmãos. Aí eu fiz a sinopse da minha vida. Aí vamos supor que nessa sinopse houvesse uma programação para eu ter um infarto aos 60 anos com inúmeras sequelas, né? Fosse ficar com bastante sequelas. Segunda pergunta, eu poderia mudar isso? Sim, pode, desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, único objetivo da vida. Alguém já prestou atenção nessa pergunta? É uma das mais importantes do Livro dos Espíritos. É uma das mais importantes. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que lhe possa contribuir para a produção de um mal maior. Então, o único objetivo da nossa vida aqui na Terra é fazer o bem. Não tem outro. Está escrito aqui. A espiritualidade disse isso para Kardec. Como dizem lá no Nordeste, a gente não está aqui para passar uma chuva, não. Todos nós viemos com o intuito dessa melhora, desse trabalho edificante no bem. A única tarefa nossa é fazer o bem, dentro da possibilidade de cada um. É dentro da possibilidade de cada um. É o médico na sua função, o professor na função, o pai, a mãe, o irmão, cada um na sua função. Mas é o único trabalho nosso é fazer o bem. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência. É por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridem e atinjam a meta, uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão, conforme os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido do mal numa existência anterior. Então, olha o que a espiritualidade diz, né? Ninguém está fadado ao mal, ninguém foi criado no mal. Quando eu estava estudando para falar hoje aqui, eu me lembrei, há uns anos atrás, eu fiz um curso de contação de história no Paço Imperial. E trabalhei muitos anos com esse trabalho, né, de contação de história para criança. E quando nós estávamos lá, nós éramos uns 30 na turma. E aí havia uma professora que ela nos contou, e foi um dia que cada um teve que levar uma história e fazer a contação para o professor analisar, aquele testezinho. Então, essa professora nos contou que ela foi intimada, né, a fazer uma série de contações de história na favela da Maré. E a gente sabe como aquilo tudo é complicado. E entraram aqueles meninos, né, complicadinhos, da escola pública que tem lá. Aí um deles, que era o mais agitadinho, falou:
Eu não quero isso, não. Eu sou aviãozinho mesmo. Eu ando, ó, com 3 oitão aqui, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu vendo, porque eu entrego. Aí ele, esse mesmo, como ela disse, cheio de marra, né, do jeito que ela falou assim: professora, eu quero te pedir uma coisa. E ela falou: tudo bem, o que você quer? Eu queria pedir para a senhora não contar a história de mula sem cabeça, curupira, era mula sem cabeça, curupira e saci pererê, porque eu tenho medo. Gente, todo mundo chorou. Eu fui uma que chorei lá no curso. Imagina uma criança, né? Criança, adolescente, pré-adolescente, que chega numa turma, né, dizendo que anda com 3 oitão na cintura, que é aviãozinho, que faz e acontece, e pede à professora para não contar a história de saci pererê, curupira e mula sem cabeça, porque ele tem medo. Gente, dá para analisar? Terrível, né? Terrível. Então, ali estava um espírito envolvido em toda aquela situação, mas que o seu interior ainda era infantil. Ainda tinha medo do imaginário, porque o curupira é do imaginário, o saci pererê é do imaginário, né? A mula sem cabeça é do imaginário. Está lá no livrinho de história, mas não existe na realidade. E ele tinha medo. Então, quando a espiritualidade nos diz que não existe ninguém fadado ao mal, é porque a sementinha lá, como foi lida, a sementinha do bem está lá. Está lá. Uma segunda-feira, uns 10 anos atrás, eu cheguei lá no centro onde eu trabalho para fazer a exposição. O menino estava chorando na secretaria. Aí eu entrei e perguntei: o que está acontecendo com você? Por que você está chorando desse jeito? Aí ele falou: não, Luci, é que eu vi o Fantástico ontem e eles passaram, como é que eles chamaram? Aquela passeata que teve para a implantação da maconha, a marcha da maconha, né? E um aluno meu, um menino que eu evangelizei aqui, que hoje está um rapaz, ele estava lá, na marcha. E eu fiquei muito comovida, eu não paro de chorar quando eu me lembro disso. Eu falei para ele: para, menino, para, Francisco, a semente está lançada. A semente está lançada. Tudo que ele conseguiu armazenar de conhecimento aqui, está lá dentro. Está lá. Está lá. Um dia ele sai disso. Talvez ele nem tenha entrado totalmente. Vamos orar na hora da radiação. Pensa nele, irradia para ele. Está escrito aqui. Não sei que fim levou esse menino. Mas ninguém é fadado ao mal. Nós temos caminhos a seguir e nos perdemos por esses caminhos. Não é? Hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Mas e o nosso passado, que a gente não sabe? Não, a gente sabe desse passado, esses anos todos que eu vivenciei, eu sei. Mas e as existências anteriores? O que eu já aprontei? O que eu já fiz fora do Evangelho de Jesus, que não tocou nem meu coração, nem a minha mente, como a espiritualidade nos dá? Mais adiante, a expiação se realiza no estado corporal ou no estado espiritual. A expiação se cumpre durante a existência corporal por meio de provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, a expiação se cumpre durante a existência corporal por meio das provas. Está todo mundo enquadrado aqui? Todo mundo. Todos nós estamos aqui. Todos nós.
todos. Eu fiz uma dinâmica, eu participei numa casa com a irmã, é o encontro dos trabalhadores da casa. Todo ano eles fazem. E é o dia inteiro. É como aquele evangelho que vem, né, lá de Teresópolis, que foi implantado aqui, fala só do evangelho, né, que esse ano foram os Chagos. E esse estudo eles fazem o dia inteiro lá. A gente almoça, lancha, fica o dia de 8h30 da manhã e 5h30 da tarde. E eu fiz uma dinâmica com o grupo que eu peguei, é a dinâmica do papel amassado, vocês conhecem? Eu dei uma folha A4 para cada um, mandei que eles sacudissem, eles eram 10 na turminha, eles sacudiram muito, faz um barulho ensurdecedor. Né? Aquele barulho, depois eu pedi que eles amassassem. Muito, eles amassaram. Depois eu pedi que eles abrissem a cada folha, cada um abrisse a sua folha sem rasgar. E perguntei a eles o que eles fizeram. Aí a maioria não conhecia, eu não sei. Eu falei, bom, primeiro, o barulho. O que representa esse barulho? Tudo isso que a gente está vivendo. Na mídia, na nossa vida, esse barulho todo. Quando a gente amassa, o que a gente está fazendo? Amassando, né, as nossas expiações. Amassa a nossa ira, a nossa raiva, né, o nosso temperamento difícil, a nossa incompreensão, a nossa falta de fé, aquilo tudo. Aí depois a gente desamassa, aí dá aquele alívio, né? Aí eu falei, agora a gente pode começar a trabalhar o tema. Foi aí que eu comecei. Aí uma menina falou assim, aí eu pedi para cada um dizer como sentiu a dinâmica. Aí uma menina falou assim, eu não senti nada, porque tudo isso que você falou eu não tenho. Eu não tenho nada disso, eu não tenho raiva, eu não tenho... Aí eu falei, então, minha filha, você está no planeta errado. Você está no planeta errado. Porque alguém aqui, de vez em quando pisam no calo, ainda não sente raiva? Claro que sente, gente. Claro que sente. Ela falou, não, eu não estou enquadrada em nada disso. Eu não tenho raiva, eu não tenho problemas. Eu falei, graças a Deus, você não está enquadrada na situação. E começamos a trabalhar o tema, que justamente era esse trabalho que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, aqui, nas nossas expiações. Como é que nós vamos trabalhar? Não é? Porque o problema, a situação cai no nosso colo. Todas as situações caem. Como a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai vivenciar isso? Como é que a gente vai enquadrar o Evangelho de Jesus nas suas questões mais belas, quando a gente está tomada de dor, tomada de sofrimento? E aí a gente começa a estabelecer e olhar a dinâmica de Kardec. Né? Quando Kardec começa no Evangelho, ele vem trazendo, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, aquilo tudo ali, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Depois ele vem e mexe na ferida. Bem-aventurados os aflitos. Aí ele vai lá, cutuca as nossas feridas. Aí a maioria pensa, meu Deus do céu, bem-aventurados os aflitos. Sim. Aí ele faz, é o maior capítulo do Evangelho, que ele ali trata de todas as nossas dores, de tudo aquilo, morte de entes queridos, esquecimento do passado. Aí ele vem trazendo o amontoado das nossas expiações, nessa didática magnífica. Aí depois do capítulo 6, o que vem? O Cristo Consolador. Se me amais, eu pedirei ao meu Pai
que me mande um segundo Consolador que ficará com vocês para sempre. E ainda diz mais: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está aqui, ó. A expiação se cumpre durante a existência corporal por meio das provas. Então está lá, capítulo 5 do Evangelho, as provas. Capítulo 6, o consolo. O que eu vou fazer com todas essas provas? E aqui o espírito se acha submetido e que na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, quando a gente chega do outro lado, não é, nós vamos ter os sofrimentos morais decorrentes de tudo aquilo. Porque aqui é a parte da doença, né? Da doença física, é a parte de tudo isso que a gente vivencia, tudo isso que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Mas chega lá do outro lado a dor moral. O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Quais os transtornos que eu criei para mim? Quais os transtornos que eu criei para os meus semelhantes? Quando eu não tive tolerância, como eu não tive paciência, quando eu não tive apreço, quando eu não acolhi, tantas coisas que nós não vivenciamos na vida material, nós vamos ter a percepção lá do outro lado. É interessante, na reunião mediúnica, quando o esclarecedor, né, conversa com aquele sofredor, com aquele espírito que chega ali, depauperado, cansado, faminto, muitos ainda com as sensações materiais, uns com frio, outros com calor, outros com aquela dor, né, que levou ao desencarne, aquilo tudo que o esclarecedor conversa e mostra para eles a beleza da realidade espiritual. Ele diz: mas por que ninguém me ensinou isso antes? Aí a gente lembra da passagem do Evangelho, né, do Lázaro. Então, manda alguém ir lá e conta para os meus irmãos como é que a gente chega aqui. É isso, a dor moral é isso. É essa dor da gente chegar lá do outro lado, se deparar com a nossa consciência, essa percepção que a gente não deu e não trabalhou tudo com aquilo que a gente podia. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus. O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. Eu me lembro quando eu era bem novinha, eu tinha uma tia, que a minha tia, ai, tão querida do nosso coração, né? Aquela tia que faz tudo que os sobrinhos querem, né? Ela entrava lá em casa, tia, ela já sei, aquela comidinha que você gosta. E aí atendia todo mundo, um doce. Mas ela gostava de escola de samba, ela saía na escola de samba de baiana, ela aprontava nesse sentido, né? Mas depois ela resolveu entrar para uma instituição religiosa. Quando ela entrou para a instituição religiosa, ela disse, né, e eu me lembro tão bem novinha ainda, que ela já desencarnou há muito tempo, ela falou para mim que acabou tudo aquilo. Todo aquele tempo que eu vivia no pecado, né? Não era nem Marquês de Sapucaí, era na Presidente Vargas, em Madureira, a escola de samba que ela saía. Então, tudo aquilo acabou. Acabou, Luci, acabou. Agora eu sou uma mulher nova. Tudo acabou. Tudo. Apagou. É como se pegasse a borracha e apagasse aquele passado dela. Aí eu olhei assim, né? Deixa ela. Como dizem hoje os jovens, deixa quieto, né? Porque quando ela chegar do outro lado, ela vai ver que não apagou. Porque também tudo vale a intenção.
se ela saía na escola de samba sem, saía, ela gostava e saía. Porque a gente tem essa mania de botar o dedo na ferida, de julgar severamente. E, de repente, ela não fazia nada demais naquilo que ela gostava. Mas, na cabeça dela, era um pecado enorme. Então, a partir do momento que ela entrou para uma religião, passou a ter uma religiosidade, todo aquele passado dela acabou. Se era certo ou errado, não nos cabe, porque é ela com Deus. Eu só quis contar essa história porque a história dela está aqui, ó. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do Espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? Não, eu posso ter cometido uma falta muito grave, ter um arrependimento enorme daquela falta, pedir perdão a Deus, pedir perdão àquela criatura, mas, de uma maneira ou de outra, eu vou ter que ressarcir aquele irmão ou aquela falta. A gente ouve muito, desde criança, há um ditado que diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas na quarta-feira passada, de manhã, eu assisti uma exposição de um companheiro nosso, e ele estava falando sobre isso, sobre expiação. Não desse aqui, ele era os falsos profetas. Ele aproveitou para utilizar, e ele disse o seguinte: vamos supor que eu dei um tiro na Lucy e mate a Lucy. Não necessariamente eu vou precisar que a Lucy me mate. Essa expiação pode vir de várias maneiras. Ele vai ressarcir o mal, sempre. Mas o que aconteceu lá na frente da 860? Fazendo o bem que lhe cabe. Então, o exemplo que ele deu foi esse. Ele me mata, o exemplo que ele deu. Depois ele vem e vai trabalhar numa instituição. Ele vai fazer uma série de coisas no bem, como diz a pergunta 860, e vai ressarcir essa expiação de uma maneira harmoniosa e tranquila, fazendo o bem. Mas ele vai quitar, como diz aqui, mas o passado deve ser expiado. Expiado. E nós podemos abrandar esse passado. Nós podemos, através desse trabalho incessante no bem, que é o que nos cabe. Então, existem inúmeras maneiras de se ressarcir alguma coisa, algum mal. A gente, quem leu, sabe, da vida do Divaldo, viu filmes, lembra daquela criança que ele recebeu, Ele recebeu aquele perseguidor dele ali, implacável, porque o Divaldo errou em algum momento com ele, e era aquele perseguidor implacável dele, e ele deixa o Divaldo em paz. A partir do momento que Divaldo recebe aquela criança, que foi mãe dele, e aceita aquela criança com todas as dificuldades dela. Então, o Divaldo tinha um débito com aquele espírito. Um débito com aquele espírito. E como é que houve o ressarcimento do débito do Divaldo? Através do acolhimento daquela criança reencarnada num estado doloroso e que o Divaldo acolheu com todo amor. Então, nós às vezes, a gente é muito pão, queijo, É assim. Mas Deus vai e traz inúmeras oportunidades para nós. Inúmeros meios de nós ressarcirmos tudo isso. Podemos, já nesta vida, resgatar nossas faltas? Sim, reparando-as, mas não creais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas. Quando de nada mais precisais, Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito.
A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos, sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Quando a gente lê essa pergunta, lembra de uma história que sempre ouço desde a minha mocidade. O feitor de uma fazenda mata os escravos açoitados. E ele pede, ele desencarna, vê, né, na consciência dele todo aquele processo, tudo aquilo que ele fez de ruim. Então, ele pede para vir sem o braço direito, que era o braço que ele açoitava até a morte muitos escravos. Ele reencarna, vai trabalhar numa fábrica, ele não perde o braço, ele perde um dedo. Por quê? Foi bom filho, foi bom marido, foi bom pai. Então, ele não necessitou, não é que o que está escrito aqui, a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que suplício da carne, suportado durante anos, sem outro objetivo, senão o bem de si mesmo. Então, todos esses processos de expiação, na generosidade de Deus e de Jesus, podem ser transformados. Né? Podem ser transformados. Nós vamos expiar as nossas faltas? Todos nós vamos. Podemos ter abrandamentos delas? Podemos. Porque o que diz a 860? O único trabalho nosso aqui é fazer o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem. Agora, é importante, sem outro objetivo, senão o bem de si mesmo. O bem de si mesmo. Então, nós temos que fazer o bem a nós, no nosso progresso, mas temos que estender esse bem aos que estão no caminho conosco. Porque não nos cabe só essa proteção. E o que os espíritos respondem a Kardec é que não adianta, né? Deixar uma fortuna, deixar bens materiais, deixar uma série de coisas, se não tiver sacramentado, como disse a lição que foi lida anteriormente, o bem. Se não tiver sacramentado coração e inteligência. E ele continua: só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não representa nenhum mérito, se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, bater no peito, né, orgulhosamente. Eu vi uma expressão muito interessante no estudo da FEB que eu estava ouvindo sobre a caridade, que ele diz que antigamente tinha um ditado, né? Assina um cheque, consciência tranquila. Então, dá um cheque, né, que quase não se usa mais, então passava-se o cheque, dava o cheque para alguma instituição, para algum benefício, e a consciência estava tranquila. E a espiritualidade nos diz que não é bem assim. Esse mérito do cheque vai ter que ter, por trás disso, o rebaixamento do orgulho e o coração sendo o órgão principal desse trabalho. Eu vi uma exposição em que se dizia que Jesus, eu não contei, que Jesus fala no Evangelho 26 vezes sobre o coração. 26 vezes nos evangelhos, Jesus cita o coração, a importância desse órgão. De que lhe serve privar-se de alguns gozos futis e de algumas superfluidades, se o dano que se causou a outrem permanece o mesmo? O que adianta, né? A gente passa a mão, faz alguma coisinha, né? Usa de subterfúgios, mas o dano permanece ali. Então, esse dano precisa ser reparado com amor. De que serve, finalmente, humilhar-se perante Deus se continua orgulhoso diante dos homens? Então, o trabalho do arrependimento, o trabalho de reparação do mal é incessante. Todos os dias
Nós precisamos reparar tudo aquilo que se faz. Todos os dias nós precisamos ter o cuidado no que a gente fala, no que a gente pensa. Ah, mas eu só pensei, eu não fiz. Mas tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Tudo. Ouvi a minha amiga dizer: Luci, nós somos o que comemos. Eu falei: não, você está enganada. Nós não somos o que comemos, nós somos o que pensamos. Ela: não, nós somos o que comemos. Eu falei: não, porque até para comer você pensa. Quando você acorda de manhã, que você vai fazer o almoço, você não pensa o que vai fazer? Então, tudo começa no pensamento, gente. A nossa vida começa no pensamento. Tudo é pensamento. Tudo. Por isso que lá no capítulo 28 do Evangelho, quando fala na oração, fala o quê? Sair daqui, ó, daqui, do pensamento. O que se deve fazer aquele que à hora da morte resolve suas faltas, mas já não tem tempo de repará-la? Basta-lhe arrepender-se, nesse caso? O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado. Esse último, né, item, quando diz: não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe é fechado. Então, quando a gente volta lá, na última chance, o futuro não está fechado. Nós estamos aqui hoje trabalhando o nosso interior, trabalhando a nossa existência, trabalhando em nós essa bondade que nós precisamos ter, trabalhando em nós essa certeza absoluta que nada está fechado. Nada, não existe, né? Como diz o Haroldo num vídeo, todo sofrimento tem hora certa para acabar. Se ainda não acabou, porque não está na hora. Se não acabou, é porque não está na hora. Né, Maria? Todo sofrimento tem hora certa para acabar. Se não acabou, porque não chegou a hora. Então, nós precisamos ter essa convicção, ter essa paz no nosso coração. Tem momentos, gente, que, né, nós ficamos, como dizia o Paulo, com os joelhos desconjuntados. É normal ainda. No nosso campo evolutivo, é normal. Tem dias que cansa, tem dias que a gente questiona. Ai, meu Deus, quanto tempo falta? Será que falta muito? Quanto tempo eu vou passar por isso? Quando é que eu vou arranjar um emprego? Quando é que eu vou ficar boa dessa doença? Será que essa pessoa, né? E a gente vai com 1000 cogitações dentro da nossa cabeça. Mas não acabou, porque ainda não está na hora. E nada está fechado. Jamais é fechado o tempo. Se não for nessa, será em outra. O caminho está aberto para todo mundo. Nós todos estamos aqui na Terra, nesse planeta ainda de provas e expiações, sofrendo tantas dificuldades, o mundo, tantos desatinos, tantas dores, tanta insanidade. Mas a gente olha esses irmãos que se comprazem ainda na maldade, e aqui no Livro dos Espíritos diz que todos nós vamos caminhar do átomo ao arcanjo, e que todos eles também chegarão ao arcanjo. E como diz uma das respostas aqui que foi lida, uns chegarão primeiro, outros chegarão depois. Mas todos nós estamos fadados ao bem. Todos nós fomos criados para a felicidade. Ninguém foi criado para sofrer eternamente. O sofrimento vem, a gente trabalha, a gente ora, pede, e a vida continua. E vamos à nossa luta. Como nós estamos no finalzinho, né? Hoje é a última reunião do ano, muito feliz de estar aqui fechando. Nós trouxemos desse livro Decisão uma lição muito interessante que eu gosto muito de trabalhar nessa época, é do Antônio Baduí Filho e André Luiz, que diz assim: mais um ano. Ao findar o ano,
Você se debruça sobre projetos e sonhos para os dias vindouros. Diz a si mesmo que nos próximos meses tudo será diferente. Sou eu só que penso. Mais calma, mais tolerância, mais compreensão, mais trabalho, mais brandura, mais coragem, mais esperança, mais esforço, mais fraternidade, mais amor. Você sonha e planeja com entusiasmo. Entretanto, quase sem perceber de que maneira, sente que, pouco a pouco, opressiva tristeza inunda-lhe a alma. Como se das flores dos seus sonhos e projetos se rebentassem subitamente espinhos de amargas lembranças. Você reflete que há muitos anos vem planejando realizações e reformas íntimas sem atingir todos os objetivos propostos. Você não se fez o apóstolo que projetara, nem se transformou no anjo de virtudes quanto sonhara, mergulha no desânimo. Jesus, porém, não exige trabalhadores com asas celestiais. Se fosse assim, a casa estava vazia, não estava? Lá onde eu trabalho também, não tinha ninguém trabalhando lá. Ninguém. Então, vamos repetir essa frase para ficar dentro de nós sacramentado? Jesus, porém, não exige trabalhadores com asas celestiais. Pede ceareiros responsáveis, capazes de enxergar as próprias falhas, não tem a ver com a ascensão? Capazes de enxergar as próprias falhas e, por isso mesmo, capacitados também a compreender as imperfeições alheias. Busca discípulos leais e sinceros, sem capas enganosas de santidade exterior, mas decididamente honestos, para não misturarem ao trigo evangélico o joio mesquinhos dos interesses pessoais. Então, trabalhar aqui na casa, né, de Fabiano, sem interesses pessoais, somente cultivando o trigo evangélico. Nesses dias que antecedem uma simples troca de números, que o calendário terrestre anuncia como Ano Novo, talvez você se coloque novamente entre a fantasia e o desânimo, mais uma vez sonhando e frustrando-se com pretensões ainda inatingíveis. Todos nós temos pretensões ainda inatingíveis. A gente vai, trabalha, mas para aquela perfeição ainda falta muito, né? Mas a gente não pode esmorecer. Contudo, Jesus espera de você apenas um ano de trabalho e dedicação, construção e esforço, na certeza de que, embora erros e fracassos, somente a perseverança no bem dar-lhe-á coragem, paciência e compreensão para prosseguir no longo caminho do encontro com Deus. Então, é isso, né? Novamente, a perseverança no bem, dar-lhe a coragem, paciência e compreensão para prosseguir no longo caminho do encontro com Deus. Então, que esse ano próximo seja exatamente como nosso irmão André Luiz nos traz, um ano de muito trabalho, porque a gente sabe, e a lição nos falou hoje, né, do arrependimento e da expiação, que a gente evolui pela água. Já perceberam que a gente evolui pela água? Ou pelo suor do trabalho, como diz aqui, ou pelas lágrimas das nossas dores. A gente escolhe o quê? As lágrimas das dores ou o suor do nosso trabalho? É melhor ficar com o suor, né? A gente vai chorar de vez em quando, vai se emocionar, vai perguntar por que Deus isso comigo, ainda é natural. Mas trabalhar, suar, né, varrer o cetro, estudar no livro dos Espíritos antes, está aqui agora, todo esse trabalho no passe, depois tudo isso nos dá esse suor do bem, esse trabalho incessante que nós precisamos ter para quando chegarmos lá do outro lado e olharmos, nos depararmos com nós mesmos, com a nossa consciência, falou, bem,
Pelo menos um pouquinho do que me cabia, eu fiz. Eu pude fazer. Então, meus irmãos, obrigada pela atenção de todos. Que Jesus abençoe e que esse ano seja realmente um ano de mais paz, de mais trabalho e de muito mais amor nos nossos corações. Graças a Deus.